É isso aí, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, você que está aqui chegando ao canal. Antes de começarmos o conteúdo de hoje, quero pedir a você que se inscreva aqui no canal se você gosta do conteúdo que nós estamos trazendo. Se você não gosta, não tem problema, não tem estresse. Eu estou aqui apenas compartilhando os meus sentimentos, o meu testemunho sobre o Evangelho e sobre Jesus Cristo. Mas, se você acha que não é legal, não tem problema nenhum, a amizade continua a mesma, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para você, nós falamos no vídeo passado a respeito da restauração do Evangelho, onde Deus chamou um profeta, deu-lhe a autoridade do sacerdócio e também concedeu-lhe revelações divinas importantes. Agora, vou falar para você os pilares da Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada no dia 6 de abril de 1830, seguindo a orientação divina do Pai Celestial. Ela foi restaurada com o propósito de estabelecer novamente a verdadeira adoração a Deus e proporcionar um caminho para a salvação. Este foi o objetivo, o propósito para a restauração ou a reorganização da Igreja de Cristo. A reorganização da Igreja é baseada em princípios e ordenanças sagradas. Ela ensina a importância do arrependimento, do batismo, da confirmação, o recebimento do Espírito Santo, o serviço ao próximo e a vida familiar centrada no Evangelho. A Igreja possui uma estrutura de liderança inspirada, com apóstolos, profetas, bispos e outros líderes chamados e sustentados pela revelação divina, ou seja, chamados por Deus. Esses líderes possuem a autoridade do sacerdócio para dirigir e ensinar o povo de Deus. Estes líderes não são perfeitos. Estes líderes eles são humanos, são pessoas como nós, normal, que trabalha. Inclusive, um ponto fundamental que eu quero falar para você é que a liderança da igreja não tem um salário, não tem uma remuneração, é um trabalho voluntário. Então essas pessoas, os bispos, os líderes da igreja, líderes locais e também líderes mundiais, eles doam do seu tempo, do seu talento, das suas energias e às vezes até mesmo do seu dinheiro para o reino de Deus na terra. Então é um serviço abnegado, é um serviço voluntário e que eles fazem, na maioria das vezes, com muito amor, com muita dedicação. Claro que em todo lugar vai ter sempre um que destoa um pouquinho, pode acontecer, mas isso não tira a importância do chamado e a importância da igreja para todos nós. Nós não estamos baseados no braço da carne, mas no Salvador do mundo, Jesus Cristo. Não é isso? Inclusive, estou trazendo aqui na tela para você ver a presidência da igreja, presidência de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós podemos ver aqui ao centro a primeira presidência, presidente e profeta Russell M. Nelson, seus 2 conselheiros e os 12 apóstolos, 6 de cada lado. Esta é a liderança mundial da igreja. Aqui, o presidente e profeta Russell M. Nelson discussando em Roma, falando sobre Jesus Cristo. Aqui, mais uma foto da liderança mundial da igreja. Inclusive, nós temos um brasileiro, que é este aqui. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre eles em um outro vídeo. O presidente Nelson hoje é o profeta, presidente e profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem o primeiro conselheiro, o segundo conselheiro, os 6 apóstolos de um lado, mais 6 do outro, 12 apóstolos, igual na igreja primitiva de Jesus Cristo. E eu vou trazer agora para a gente essa escritura aqui que está em Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Isso aqui, Paulo ele estava falando às pessoas que eram da igreja, que estavam se unindo à igreja, chegando para a igreja, assim que talvez como você
esteja chegando agora à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí ele fala o seguinte, a partir do 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, faz parte da nossa irmandade. Você agora faz parte da nossa irmandade, da nossa família, disse Paulo, e assim eu digo para você que está chegando à Igreja do Salvador. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, a igreja edificados sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e Jesus Cristo como a principal figura, como a pedra de esquina, a principal pedra, a mais importante. Sem ela não há o Evangelho. É o nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E no 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, a Igreja do Salvador, ela é edificada sobre profetas, apóstolos e o Salvador Jesus Cristo como a principal pedra da esquina, de esquina. Como você bem sabe, o sacerdócio é outro pilar fundamental da organização da igreja. O sacerdócio é o poder de Deus concedido aos homens aqui na terra para agir em seu nome. O que eles fazem com o sacerdócio? O que nós fazemos com o sacerdócio de Deus? Realizamos ordenanças sagradas. Que tipo de ordenanças sagradas? Batismo, batismo da água, batismo do Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo, bênçãos de saúde, designação para chamados na igreja, servir à humanidade, servir ao próximo. Então, o poder do sacerdócio, ele age desta forma, servindo aos irmãos. Então, o poder do sacerdócio, ele serve para realizar as ordenanças sagradas e servir ao próximo, como eu falei. Através do sacerdócio, bênçãos espirituais e curas podem ser concedidas. Eu poderia falar aqui para vocês vários testemunhos que eu tenho do uso do sacerdócio de Deus, dos seus efeitos, dos milagres que eu acompanho. Mas eu vou deixar esse testemunho para um vídeo futuro, que nós temos muito que falar ainda sobre o Evangelho. Próximo ponto, próximo pilar da igreja, ou outro pilar importante, é a revelação contínua, a revelação que não cessa, que não para, como Amós 3,7 fala lá no Velho Testamento. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como eu falei para você, hoje o Pai Celestial fala e revela a sua vontade para estes homens aqui, essa nossa liderança mundial. Mas não é só para eles, não. Para eles é de uma forma mundial. Mas fala para mim, para a minha vida, para a minha família, fala para você, para a sua família, para a sua vida, o seu trabalho, o seu chamado na igreja. Então, o sacerdócio, a revelação de Deus continua viva e eficaz nos dias atuais. E este é um grande pilar da igreja. A revelação contínua. A igreja acredita que Deus fala a seus filhos hoje. Nós acreditamos sim, assim como falou antigamente. A revelação pessoal e a revelação para a liderança da igreja são fundamentais para a orientação e o progresso espiritual. Não tenham dúvida disso. Revelação é encontrada na Igreja do Salvador. Agora eu quero falar para você também sobre outro ponto super importante. A organização da igreja e seus pilares são essenciais para a experiência religiosa de nós, membros da igreja. Esses pilares, sacerdócio, revelação, profetas, apóstolos, vamos falar mais sobre escrituras sagradas em outros vídeos, eles são fundamentais para fortalecer o nosso testemunho, a nossa fé sobre Jesus Cristo, de que Ele é o Salvador do mundo. Eles nos fornecem um caminho claro para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, buscar a santidade e encontrar a verdadeira felicidade no Evangelho do Pai. Muita gente pergunta em que nós acreditamos. Eu poderia resumir para você aqui de uma forma muito simples. Nós cremos em Deus, sabemos que Ele vive e que Ele é galardoador dos que o buscam, assim como fala no livro de Gálatas. Mas eu vou trazer aqui para você algo muito importante.
Na época que a igreja foi reorganizada, muita gente se perguntava em que nós acreditávamos. E o profeta Joseph Smith, sob divina revelação e inspiração, escreveu o que nós chamamos de as 13 regras de fé. Elas vêm dizer exatamente o que nós acreditamos. Eu vou trazer aqui para a gente, de forma rápida, porque a gente não vai falar muito sobre elas, em próximos vídeos a gente vai falar, mas de forma rápida. Regras de fé de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São 13 regras. A primeira, cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Atente-se à palavra ordenança. Vamos falar muito sobre ela. 4. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo, por imersão para a remissão de pecados. E quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. 5. Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o Evangelho e administrar as suas ordenanças. 6. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, etc. 8ª regra de fé. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Sobre o livro de Mórmon teremos um vídeo especial para explicar sobre ele nos próximos dias. 9ª regra de fé. Cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. 10ª regra de fé. Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Vamos explicar mais sobre isso também em próximos vídeos. 11ª. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar, como, onde ou o que desejarem. Isso se chama livre-arbítrio. Vamos falar muito sobre isso também no futuro. 12ª regra de fé. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Sim, nós somos um povo que obedece às leis governamentais, às leis legislativas, judiciárias. As leis nós obedecemos porque somos cidadãos e também porque é mandamento de Deus. Obedecemos às leis também dos homens. E a 13ª regra de fé. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas. Confiamos em todas as coisas. Suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Assina Joseph Smith.
Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, o vídeo de hoje foi este. Eu espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, assiste mais uma vez. E aqui foi a apresentação da igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seus pilares. Temos muito mais para falar sobre ela. Vamos falar sobre o livro de Mórmon, vamos falar sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia. Vamos falar sobre as revelações, os profetas modernos, como eu falei agora há pouco do presidente Nelson. Vamos falar muito sobre a igreja ainda. Mas eu tenho algo para falar para você antes de finalizar hoje. Seguindo uma sugestão de um grande amigo que fez missão juntamente comigo e outros amigos, ele me pediu, porque ele me sugeriu que a gente pudesse gravar aqui o curso, né, as aulas daquele livro antigo, para quem é membro há mais tempo, Princípios do Evangelho. E nós vamos falar aqui exatamente sobre os princípios do Evangelho. Vamos falar sobre fé, sobre arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, o sacerdócio, profetas. Vamos falar sobre ressurreição de Jesus Cristo, morte, crucificação, o sacrifício expiatório, a expiação. Vamos falar tudo sobre Jesus Cristo no básico, no essencial. E eu conto com você, membro e não membro, para a gente seguir em frente com esse projeto de conexão espiritual. Antigamente, como eu falei, existia uma classe na igreja chamada Princípios do Evangelho, que quem frequentava eram os membros novos, que eram batizados há menos de um ano, e os visitantes, porque era uma forma de conhecer o que a igreja acredita. E eu vou trazer isso também nesses próximos vídeos do canal. Vou me despedindo agradecendo a você pelo seu carinho, pela sua ajuda, mandando um abraço muito fraterno a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo, que vai ser bem especial, não tenha dúvida. Finalizando, digo para você que eu sei que Jesus Cristo vive, Ele é o nosso Salvador, Ele deu a sua vida por cada um de nós e Ele é o nosso Redentor, Ele nos redimiu dos pecados. Ele nos deu a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos a viver com Ele. A oportunidade todos temos, sem exceção. Basta decidirmos se vamos utilizar essa oportunidade ou não. Um grande abraço, fique na paz, até o próximo vídeo. Lembrar você que eu sou Luiz Carlos, não posso esquecer. Deixa sua experiência aqui, ó. Conexão Espiritual Sud, @gmail.com ou no nosso WhatsApp 839-9932-2833. Agora sim, um beijo especial no coração de todos vocês. Tchau!